porque qualquer coisa pode tirar a sua concentração, ou pode até desconcentrar o pregador, tá vendo? Então fique atento. Se você quer ir no banheiro, pode ir. Tem um remédio para tomar? Vá. Você está esperando alguém, às vezes tem um parente seu no hospital, uma notícia séria, tudo bem, fica o celular ligado. Caso contrário, concentre-se na palavra. Faça de tudo para concentrar na palavra, porque o tempo é curto e Deus fala por meio da sua palavra. Amém? Se você pudesse colocar sobre seus pés, fique à vontade, senão pode ficar sentado. Pai, neste momento, pela palavra oficial da noite agora, fale a tua igreja, que o Pai não tem nem noção do que o Senhor colocou no coração do nosso amado irmão Gelson, mas que ele seja fiel para passar a igreja, Pai, que o Senhor o colocou para que a igreja continue sendo edificada nesta noite. Use teu servo, Pai, conforme a tua vontade, teu Santo Espírito, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez, passando por gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, para que possam abrir as vossas Bíblias, lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, livro bastante também conhecido pelos novos convertidos, pelos mais velhos também convertidos. Que fala sobre a cruz de um homem. Oh, glória a Deus, aleluia. Assim como no Antigo Testamento, que fala sobre esse livro da cura de Naamã, lá no Novo Testamento também fala, é uma arte bem feita, sobre o filho pródigo também. Então, lá no Antigo fala sobre a cura de Naamã, e lá no Novo fica bem sintonizado, fica bem explícito sobre o filho pródigo. Aos amados irmãos que encontrarem, digam amém. Amém. A partir de qual versículo, irmão? Perdão, amados irmãos, é do 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1 até o número 19. Aleluia. Glórias a Deus. Só um momentinho, irmão Gelson. Amém. Pode ficar à vontade. Glória a Deus. A casinha está boa, irmão. Amém? Amém. Aonde está escrito sim, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, que fala assim: Naamã, chefe do exército do rei Aram, rei da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com o seu senhor, assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro, 10 mudas de ouro de roupas finas, e levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estivesse recebendo essa carta, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures de sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira, rasgou as suas roupas, exclamando: por acaso sou o Deus que pode matar, dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure de sua lepra? Vede como procura um motivo, uma ocasião para criar
viu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgastes a tua veste? Envia-me a mim e saberá que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos, com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne te será restituída e ficará limpa. Eu vou dar uma pausa aqui. Vou falar no texto, vou comentar dentro do texto e vou voltar. Amém? Então, meus amados irmãos, creio eu também que os irmãos também conhecem esse livro, essa cura magnífica lá que Deus fez para esse general chamado Naamã. Eu quero falar sobre essa história, sobre o milagre que aconteceu na vida de Naamã, o leproso, general importante do rei da Síria. A palavra de Deus diz que em uma de suas investidas que ele teve à terra de Israel, ele trouxe cativo a uma menina. Veja bem, meus amados irmãos, aqui o texto deixa bem claro que Naamã era um homem respeitado, um homem honrado pelo seu Senhor, pelo rei. E a palavra de Deus aqui diz, aqui, a partir do verso 1, na parte A ainda, ele disse que Naamã era um homem respeitado e honrado pelo Senhor, pois por meio dele o Senhor, aqui ainda diz que o Senhor, com letra maiúscula, diz que o Senhor lhe dava vitória, dava êxito em todas as suas investidas, ou praticamente a maioria de suas batalhas. Diz então que o Senhor Deus era para com ele. Mas veja bem, Deus lá no passado e até hoje, Deus fala sempre lá de seu povo, o povo de Israel, o seu povo escolhido, né? Que Deus ia os abençoar, Deus ia os proteger, livrá-los de todo mal. Esse povo iria também levar até mesmo para futuramente a terra de Canaã, onde eles iam habitar por ali, desde que houvesse obediência a Deus. Por que Naamã trouxe como se fosse um troféu, uma menina lá da terra de Israel para a terra dele, lá na Síria? Por que ele fez? Por que Deus permitiu isso acontecer para com essa menina e para com esse povo? Este acontecimento. Porque Deus é um Deus também de concordância. Deus não é bobo, Deus não é trouxa, Deus não se deixa escarnecer, nem se enganar por homem, por coisa alguma. Deus havia dito desde o princípio que Deus ia, e assim como tem feito, ia abençoar o povo dele, o povo escolhido dele. Mas desde que o povo andasse em obediência a ele, não levantasse ídolos, não se prostrasse a coisa alguma, não se envolvesse a coisa imunda e guardasse as suas palavras. Mas isso, creio eu, que nessa época, nesse dia, não aconteceu. Deus permitiu que o povo de Israel perdesse essa batalha e trouxesse essa menina cativa como um troféu para este povo, o povo do rei da Síria, que começou a trabalhar na casa de um leproso, lá do general de guerra chamado Naamã. O texto diz que essa menina começou a ficar a serviço da esposa de Naamã. Quando ela disse assim, quando ela falou, ela não podia falar com o próprio, porque havia lá naquele tempo uma espécie de hierarquia, vamos dizer assim, uma certa reverência e obediência por parte do servo para com o seu senhor. Havia ali uma espécie de porta-voz, de um falar com o outro até chegar lá no seu senhor. Então, essa menina comentou para com a esposa de Naamã, dizendo assim, lá no verso 3,
quando ela falou assim no verso 3, né? Um dia a menina sugeriu a sua patroa, né? A esposa de Naamã: quem me dera, meu senhor, procurasse o profeta que há em Samaria, com certeza ele o curaria de sua lepra. Naamã, meus amados irmãos, como todo mundo sabe, ele tinha prestígio, ele tinha uma boa família, ele tinha um grande exército por conta dele, ele tinha uma estrutura familiar muito boa, mas ele tinha algo lá que o impedia de ser completamente feliz. Essa doença é algo que nem os anciões lá do passado, nem sua esposa, nem o seu dinheiro, nem o rei, nem os deuses pagãos lá de seu próprio rei poderiam fazer. É nessa hora que Deus permitiu que essa menina fosse até mesmo levada cativa para a casa de um leproso, porque Deus tinha algo para com ele que só ele poderia fazer. Deus permitiu que essa menina fosse presa, fosse levada refém de sua terra, de Israel, para a casa de um leproso. Então ela vai agora começar a conviver com um leproso. Creio eu que essa mesma menina, né, ela via o seu Senhor, pois ela não podia falar, né? Então ela via o Senhor. Tipo assim, se fosse qualquer outro tipo de pessoa, ela olhava assim: não é à toa que está enfermo desse jeito. Levou eu preso, cativo. É por isso que está dizendo. Não, ela não pensou dessa forma. Ela pensou: tem jeito, tem solução para este homem. Tem um Deus que pode curá-lo. Da terra aonde eu vim e aonde eu resido, há um Deus em Israel que pode curá-lo. E é aqui que Deus quer falar com Deus aqui também nessa noite, que há a solução em seu problema. Há solução em sua vida, em seu trabalho, em sua saúde. Nele está a solução. Em Deus está a solução. Deus amado. Então essa menina agora começa a conviver com esse homem, né? E creio eu que a esposa de Naamã, né, quando ele chegou em casa, né, quando ele chegou até mesmo lá de suas batalhas, ele chegou em casa, talvez quando ele foi dormir e tal, ele tirou as suas vestes. A esposa de Naamã chegou até ele: amor, eu vi, eu percebi a conduta, eu ouvi uma garotinha que você trouxe presa lá da terra de Israel para nossa casa, dizendo que há um profeta lá em Samaria que pode te curar. Creio eu que, mas como que eu vou ser curado por um profeta? Eu já procurei diversos recursos, diversas formas, diversas pessoas, já gastei bastante dinheiro, eu não acredito mais. Mas eu vi, ela falou, e eu percebi que ela transmitiu algo ali bem convincente, porque, amados irmãos, é muito fácil você ouvir uma pessoa, mas é muito difícil você acreditar em uma pessoa. Parte no pressuposto de que a conduta, ela manda muito. Amém. É fácil você ser um bom pastor, saber pregar, saber falar dentro da igreja, e fora daqui, dentro de casa, você é um bom marido também. Você tem dado esse exemplo também diante da sociedade. Essa menina, ela veio presa lá da terra de Israel, mas lá dentro da casa da senhora, da esposa de Naamã, ela ainda mantinha uma postura como uma pessoa dedicada à obra de Deus. E isso chamou bastante a atenção da esposa dele, que levou ela a acreditar mais ainda que ela estava falando a verdade. Então ali eles começaram a nutrir uma esperança aonde não tinha mais esperança. Ele saía lá com as suas vestiduras, lá com o seu escudo, a sua armadura, ninguém podia ver nada, mas quando ele chegava, talvez até mesmo mediante um espelho que ele via, seu corpo todo ferido,
aonde ficava a cabeça desse homem, seu corpo todo rasgado. Ele olhava lá para um lado, a sua esposa ali, para o outro lado, o seu exército, lá para cá, sua casa toda linda, toda perfeita, mas quando ele olhava para si mesmo, ele via um grande fracasso, que ele também, creio eu, que consigo mesmo, ele via que ele não era nada, porque ele tinha um problema que ele não conseguia achar a solução até então. Então a esposa dele comentou com ele, que ele começou a ter uma esperança, até que ele foi e depois chegou até o seu rei, o rei da Síria, quando diz lá no verso 4, quando ele diz assim: então Naamã comentou esta informação com o seu senhor. Assim falou a menina israelita, que foi o que eu acabei de falar. Ai, quem dera o meu senhor conhecesse um profeta que há em Samaria, e ele com certeza curaria. E o rei ouviu aquilo lá, porque também o rei, como ele era general de guerra, ele era para mim o braço direito lá do rei da Síria, ele acompanhou todo esse sofrimento lá do próprio Naamã e autorizou que ele fizesse uma viagem de Damasco a Samaria. Quando ele escreveu uma carta, o rei da Síria respondeu lá no verso 5: vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. Ele pegou a carta, escreveu a carta para poder enviar para o rei de Israel. Mas só que o rei, acredito eu, que ele talvez não entendesse que era para ele procurar o profeta e não o rei em Israel, né? Mas aqui o rei de Israel e partiu logo. Aí ele enviou a carta para o rei que havia lá na terra de Israel, e quando o rei recebeu a carta, naquele exato momento o rei rasgou suas vestes como um sinal de lamento, porque aqui ele deixa bem claro lá, acompanha comigo lá no verso 6: e levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveste recebendo essa carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures de sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira que rasgou suas vestes, exclamando: por acaso sou Deus que pode matar e dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure de sua lepra? Vede que procura um motivo para criar conflito entre nós. É porque já havia perdido várias batalhas por culpa deles mesmos, por culpa daquele povo, que Deus já havia falado. Deus tinha falado que ia mandar chuva, ia regar a terra ia germinar, iria dar fruto, iria ter colheita. Mas o mesmo Deus falou que, o mesmo Deus que falou que ele ia abençoar desde que houvesse obediência, também falou que ele ia fazer cessar a chuva, secar o solo, as plantas não germinariam mais, as feras dos campos iriam comer seus gados, até mesmo as suas famílias. E aqui ele já estava meio que com medo, já estava meio com certo medo de que ele estava procurando mais uma ocasião para poder ter mais um conflito, para poder vencê-los de novo. Então ele rasgou as suas vestes com forma de lamento. Esse homem está procurando o que motivo para poder batalhar conosco. Mas Eliseu, quando ouviu que Naamã tinha chegado até o rei, lá no verso de número 8, disse ele: quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as suas vestes?
envia-o a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Oh, glória, aleluia. Naamã, talvez quando chegou até mesmo diante lá do rei, quando rasgou suas vestes, ficou nu, não sei como é que ele estava lá por baixo, não me interessa nem saber, mas rasgou suas vestes como forma de lamento. A cabeça de Naamã, quando viu aquilo lá, aquela posição, porque aqui o texto falou, ele enviou, ele levou a carta com Siba até o rei, o rei em Samaria, né? Aqui, ó, ele levou também o rei de Israel, dizendo, assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se, né? Ou seja, o que me dá a entender que Naamã pessoalmente levou a carta ao rei, pessoalmente. Não deixa bem claro aqui, mas me dá a entender que o próprio Naamã, com a sua comitiva, levou a carta ao rei de Israel. E quando ele leu a carta, rasgou suas vestes como forma de lamento. Naamã pensando comigo, poxa, eu saí lá da minha terra, fiz essa viagem todinha para eu passar esse constrangimento aqui. Não, mas a menina falou que era para ele procurar o profeta que havia em Israel, não o rei. Mas como uma certa hierarquia, né, quando da forma que eu quisesse falar também lá com o meu patrão, lá no Pachá. Se eu quiser ter uns 5 minutinhos de conversa com ele, que seja, eu tenho que passar lá para o meu superior, que é o meu supervisor, para o meu supervisor passar para o meu gerente até, porque marcar um horário, uma ocasião para eu falar com o meu patrão. Assim também, parecido era lá no passado. Havia isso aí, chegar em para chegar no patrão, até chegar em que eles precisavam de falar, que foi lá no caso de Naamã, para com Eliseu. Quando Eliseu ficou sabendo. Mas, mesmo assim, vendo essa situação, Naamã não desanimou, ficou convicto, porque Eliseu havia enviado para ele uma mensagem para que ele fosse até a casa dele, porque ele tinha um bate-papo com ele bem contraído, não descontraído, contraído, porque com certeza Deus ia curar em sequência. O texto vai falar para nós assim. E Naamã, ainda por cima, quando ouviu isso aí, foi todo cheio de esperança, cheio de felicidade, a sua autoestima, creio eu, que ela se elevou mais um pouco, apesar de muitas frustrações que ele tinha passado para o ano passado. Ele vai lá com a sua comitiva, seus cavalos, carruagem. Quando ele chega na casa, perto da casa, ou na porta da casa de Eliseu, como está escrito aqui no verso 9, Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Chegou lá aquela comitiva, cheio de cavalos, cheio de ouro, cavalo, aquela coisa toda. No verso ele diz: então este mandou o mensageiro dizer, então quando ele chegou na porta lá de Eliseu para chamar ele, para assim, ó, encarna para você, tinha me curado, eu vim de longe, estou cansado, mas quando ele chamou na porta da casa de Eliseu, quem saiu foi o servo dele, Geazi, é isso mesmo? Geazi. Foi falar com ele, ó, meu senhor falou, rapaz, uma coisinha aqui, não sei se vai estar no seu agrado, né? Mas só que ele falou que é para você dar um 7, porque é mergulhinho ali, olha que rio. Deve ser lá das 7 mergulhinhos. Rapaz, eu vim de longe, fiz essa caminhada toda para você falar que é para mim tomar banho naquele rio barrento, lá de onde eu vim, tem rios muito mais limpos que cercam toda a minha casa, que é os rios de água da Ifarpa, né? São rios de água cristalina. Agora ele veio me ordenar que eu tomasse banho lá naquele rio, lá para me ser curado. Ele não poderia vir até mim e impor suas mãos para que eu fosse curado. Ele me deu essa ordem. É aí que a gente entra na contramão
do destino e da vida. Não é aquilo que eu acho que é aquilo que Deus ordena para que eu faça. Assim, se eu fizer dessa forma, Deus vai me abençoar. Não é o meu querer, é o querer de Deus. Batista falou: diminua eu, e que para que tu cresça cada vez mais, que não seja feito conforme a minha vontade, assim diz Cristo Jesus, mas conforme a tua vontade, pois todo poder e toda honra e toda glória está nele, está com ele. Não é eu, é ele. Mesmo assim, ele ficou meio assim, indeciso. Ele já estava dando meia volta para ir embora com os seus servos, com os seus soldados. Falaram com ele: rapaz, se ele te pedisse algo mais difícil, você não faria? Você vai dar 7 mergulhinhos, você não vai fazer mais nada, você não vai batalhar, você não vai guerrear. 7 mergulhinhos, 7 mergulhinhos. É por isso que eu falo, meus irmãos, tem que andar com pessoas que te impulsionam para frente, e não aqueles que te fazem retroceder. A sua família está aqui, seu esposo está aqui, sua esposa está aqui, você briga dentro de casa, você vai pedir conselho com um irmão, entre aspas. Ah, meu esposo brigou comigo, minha esposa brigou comigo. Separa então, larga ele, homem tudo igual. Não ande com esse tipo de pessoa, ande com pessoas que assim, separou, relaxa, esfrie sua mente. Ore a Deus, fale com Deus, dê um tempo, converse depois com Ele. Família é algo de Deus, família é presente de Deus, Deus honra a família, Deus odeia o divórcio, o casamento. Ande com pessoas assim que te impulsionem para frente, adiante. O indeciso ouviu. Eu vou lá então. Já que não tem mais comida para eu fazer, eu já vim de longe. Esse sol escaldante. Eu vou. E vai. Tirou suas vestes. Usou as vestes, seus escudos ali, sua arma ali. E vai na mão desse ano aqui. A palavra de Deus que o profeta pediu para que ele mergulhasse. Mergulhar é porque você fica todo submerso, fica debaixo da água. Não é para você clavar a nuca, a canela e os pés, é para você mergulhar 7 vezes. O que Deus tem para cada um de nós aqui requer obediência. Desde que você mantenha uma postura diante de Deus. Amém. Prazerosa, Ele também terá prazer em você. E lá vai ele. Mergulhou uma vez, o milagre aconteceu? Não. 2 vezes? Não. 3 vezes? Mas cada vez que ele mergulhava, para com ele, ele ficava mais um pouquinho distante de sua cura, mas cada vez para com Deus, que ele obedecia, mais ele estava perto do milagre. Aleluia. Requeria uma certa obediência do milagre. E na 6ª vez ele levantou, olhou para o lado, e mesma coisa, e eu estou na mesma. Esse profeta, essa menina me paga. Essa menina falou comigo que era para mim vir cá. Quando eu chegar lá, eu vou dar uns tabetes dela. Que ela falou que era para mim vir para cá. Olha só. Olha só. Menina mentirosa, fez eu vir de lá para cá, à toa. No 6º ano, quando ele se preparava para o 7º, ele olhou para um lado, olhou para o outro, talvez os seus próprios soldados ali, até os próprios que ainda o instigaram porque também mergulhar. Ih, rapaz, se der errado vai derrolar, se der errado vai derrolar. Ele mergulhou, quando ele mergulhou e subiu. Diz a palavra de Deus que a sua pele ficou como a de um menino, de um bebê. Toda a sua lepra, toda a sua enfermidade ficou por ali. Creio que ele levantou e com Foi melhor do que quando era antes. Ele falou assim, sempre acreditei nessa menina. Sempre acreditei. Eita Deus. E lá vai ele cuidado, poxa vida, fiquei louco, restaurou. E lá vai ele agora. Vestiu suas roupas, foi até a porta de Deus para agradecer pelo feito. Bateu lá. Da primeira vez,
Eliseu não o recebeu, porque era uma questão de costume, né? Falou que era para ele, porque fazer isso ele fez. Então, na segunda vez, ele o recebeu pessoalmente. Quando ele trouxe para ele aqueles feitos, né? Ouro, prata, roupas finas, né? Como está escrito aqui no verso. Lá no verso 15, em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra há Deus, não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que receba este presente de todo teu servo. Chegou, mas aí Eliseu viu que não era ocasião para com isso. Que Deus já tinha também falado que ele tinha plano para com ele, que ele ia curar também. Deus usou também, que Deus falava por intermédio dos profetas e dos sacerdotes, lá no ano passado. Então Deus tinha um plano para com ele, Deus curou ele para revelar da sua divindade. Deus curou ele, a sua carne, e começou a Deus também curar o seu espírito também dele. Porque em seguida, meus amados irmãos, ele diz: entretanto, o homem de Deus respondeu: juro por Deus, por nome do Senhor, por Deus vivo, a quem sigo, e que nada aceitaria. Isso diz o próprio Eliseu. Naamã ainda insistiu com ele para que ele recebesse um presente, mas ele recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outro Deus, senão o Deus de Israel. Então ele ficou curado, ele se converteu naquele exato momento. Aleluia. Pegou uma certa quantidade ali, né, de presentes ali para levar de novo lá para a sua terra e oferecer como forma de holocausto a Deus. Porque ele falou aqui depois, em sequência, né? Contudo, eu rogo ao Senhor que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Remon, o Deus da Síria, meu Senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar a sua divindade, e por isso tenho que me enjoelhar ali também, que o Senhor me perdoe teu servo por isso. Ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, vai em paz e boa viagem. Naamã foi se afastando, porque ele era general, ele era o braço direito lá do rei, então ele tinha que, aonde estava o rei, ele tinha que estar também. Então, como uma forma de reverência, de proteção que ele tinha que haver para com o seu rei, ele tinha que se prostrar junto. Mas ainda ele falou assim: mas ainda que eu faça isso, o meu coração não estará ali, pois eu só sirvo, eu só reverencio, eu só conheço o Deus que eu conheci na terra de Israel. Então, a conclusão, meus amados irmãos, desse texto, bastante reconhecido, embora as horas já não permitam mais, mas eu preciso de falar sobre essa conclusão. Como ele diz, né? Ei, que agora conheço que há um Deus em toda a terra, a não ser Israel. Então, ele reconheceu que Deus, o único Deus que havia e que teve solução para o seu problema, lá para a sua doença, era o Deus de Israel, o único e suficiente Deus, o Criador do céu e da terra. Então, a partir daquele exato momento, a conversão aconteceu. 2 grandes feitos que Deus fez para com aquele homem através da sua obediência: curou a sua carne material e seu espírito dentro dele. Ele foi curado, ele foi sarado, ele foi transformado ali. Deus, lá no iníciozinho, falou que o Senhor dava vitória para o povo da Síria através dele. Desde aquele exato momento, Deus já queria fazer a obra. Às vezes, meus amados irmãos, nós estamos fazendo a obra de Deus, pensando que Deus esqueceu também da gente, porque você não vê mais os feitos para com Deus, mas é tudo
requer tempo, requer paciência, determinação por parte de nós, compreensão das coisas que nós pedimos para Deus e Deus não fez, mas por amor de nós, talvez tem coisas que Ele não vai fazer. Senhor, eu quero ficar milionário, eu quero ter um prédio, eu quero ter uma empresa multimilionária. Mas Deus, como foi dito e como é, Ele é onisciente, Ele vê lá no futuro. Se eu te der Senhor, talvez você vai se corromper os seus caminhos, e seu coração não estará mas vai estar afastado de mim. Jó era diferente. Deus havia trabalhado para com ele, Deus tomou dele, mas o coração dele não estava em seus bens materiais, mas estava em Deus. Por isso Deus o honrou. Quem dirá eu, um homem falho, pecador, mas que não aceito viver no pecado, querer tal coisa, se somente a graça de Deus já basta. Eu quero que os amados irmãos reflitam nisso. Aleluia. Para que quando você tiver algum propósito, quando você estiver diante de alguma situação em que não há mais nenhuma solução, creia que Deus é o Deus das causas impossíveis. O que não era possível para que Naamã passou a ser possível. A partir do exato momento que ele creu, ele ouviu, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ele ouviu. E ele começou a nutrir, ele, a sua esposa, o rei, uma esperança, porque em Deus há esperança, em Deus há a solução. Há coisas, meus amados irmãos, que nem seu poder intelectual, nem a sua sabedoria não poderá resolver a sua situação. É ali que Deus começa. Eu agradeço então, meus amados irmãos, pela rica oportunidade. Amém. Em nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe nosso maravilhoso, né? Amém. Sabe, né, irmãos? Verdade. O homem precisa estar sempre um passo atrás de Deus, né? O homem precisa estar sempre reconhecendo. Por mais que ele tenha, Deus tem que continuar sendo Deus. Amém. Mensagem boa, aplicação foi bom, principalmente no final. A graça te basta. Quando Deus não fizer, Deus falou para Paulo. E a graça te basta. E Paulo entendeu. Paulo ficou brigando com Deus. Eu quero, né? Então assim foi Naamã. Quando ele entendeu, converteu. É isso, irmão. Não precisa pregar, né? Que o homem, por mais que ele tenha poder, fama, mas se essas coisas não estiverem rendidas a Deus, de nada valerão. Amém. Verdade. Essas coisas são transitórias. Se o homem se converter, essas coisas ainda podem, né, colaborar para o bem. Se não, colaboram para o lado mal. Né? Mas amém. Deus abençoe. Faça sempre suas mãos de forma a receber neste momento. A Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos pela vida de cada irmão. Nossa amada irmã Deus que trouxe aqui a mensagem do Pai de Naamã, mensagem abençoada, que fala muito ao nosso coração. Continue abençoando o nosso amado irmão, para que ele sempre se apegue à tua palavra e assim continue, meu Pai, pregando, desenvolvendo o ministério que o Senhor tem confiado a ele e os demais também, cada um. E continue, meu Pai, no chamado do Senhor, para que assim nós, meu Pai, possamos estar desenvolvendo a nossa salvação até o dia do Senhor para nós. Assim abençoa, ó Pai, os ausentes e os presentes, com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação divina do Espírito Santo. Senhor, que o Espírito do Senhor esteja nos concedendo, o Senhor, por meio do Santo Espírito, no final de semana de encorajamento, de ânimo, para que nós encerremos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã, meu Pai. Em nome de Jesus. Dessa forma, animados, encorajados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que as palmas do Deus.